Meus amados, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no 2º capítulo. Evangelho de Marcos, no 2º capítulo. Vamos fazer a leitura do 1º versículo ao 12. Assim registrou Marcos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor bendito e maravilhoso, Deus eterno, Deus da nossa salvação, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, e o quanto precisamos de Ti, Senhor, da Tua Palavra. Abençoa-nos, Senhor. Vem nos consolar, vem nos fortalecer, vem nos trazer esperança, mas vem também nos confrontar, vem nos corrigir pela Tua Palavra, Senhor. Vem alimentar o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós lemos os Evangelhos, nós percebemos que há histórias as mesmas em alguns deles, né? Os chamados sinóticos, né? Que são Mateus, Marcos e Lucas, e você vai encontrar esse mesmo texto. Se você observar em sua Bíblia aí, você vai ver que em Mateus no capítulo 9 e em Lucas no 5º capítulo. Cada um com uma ótica diferente, ou seja, Deus os usou assim como eles o eram. Cada um apresentando Cristo de uma maneira. Mas a intenção deles, dos evangelistas, não era simplesmente apresentar uma biografia a respeito do Senhor Jesus. Não era simplesmente registrar os seus feitos, mas o objetivo principal dos evangelistas era anunciar ao mundo que o Messias prometido havia chegado, que ele realmente veio, que ele assumiu a forma humana, que ele foi à cruz, morreu, foi sepultado, mas que ao 3º dia ressuscitou. A mensagem dos evangelhos basicamente é essa, e essa é a base também da nossa proclamação. Então, a principal missão de Cristo era vir ao mundo, sim, para morrer, para se entregar, para se dar, e se dar por mim e por você. Mas antes de ir à cruz, ele realizou cada uma das promessas que havia a respeito do Messias, a respeito dele, lá no Antigo Testamento. Profecias como as de Isaías, de Joel, de Miqueias e de vários outros profetas, também o que estava nos Salmos. Esse foi o conteúdo, por exemplo, da conversa dele com aqueles discípulos do caminho de Emaús. Lembram? Após haver ressuscitado, os discípulos indo para Emaús começaram a falar, e ele de repente começou a discorrer nas Escrituras, os profetas, também Moisés com a lei, e também nos Salmos, tudo que dizia a seu respeito. E depois que ele pegou o pão, partiu, e ali com eles orou. Eles disseram: Rapaz, não nos ardia o coração quando ele expunha para nós as Escrituras? Então Marcos, nesse caso aqui especificamente,
Marcos destaca o ministério público do Senhor Jesus Cristo e o seu impacto na vida das pessoas. Dos evangelhos, o de Marcos é o mais objetivo, digamos assim. Em algumas partes ele é mais resumido do que os outros. Mas essas várias histórias que Marcos também relata, elas retratam os sinais, sim, que ele operou enquanto Messias, mostrou a sua autoridade e poder sobre as doenças, sobre a natureza, sobre os demônios e também, principalmente, sobre o pecado. Todos esses registros, até as curas, né, que são sinais, que foram sinais maravilhosos, elas apontavam para algo muito maior, que era justamente a obra redentora que ele faria ali na cruz, entregando a sua vida. Por mais que ele tivesse feito aqueles sinais maravilhosos, inclusive ressuscitado alguns mortos, o caso de Lázaro, de 4 dias ele o ressuscitou, mas a sua principal missão e o seu maior ato, enquanto Deus encarnado, foi ir à cruz, entregar sua vida e morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados. É por isso que Mateus, ali no 1º capítulo, registra o que o anjo falou para José no sonho. Olha, ele se chamará Jesus. E depois, quando ele diz também, quando fala a Maria, ele se chamará Jesus por quê? Porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o tema desse evangelho aqui de Marcos basicamente é: Jesus Cristo é o santo servo de Deus, o Filho do homem que veio, sim, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está no próprio evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Então, o foco do evangelho que pregamos está na pessoa do Senhor Jesus, na sua obra redentora. As curas, manifestações de poder que ele realizou o evidenciavam como Messias e Deus. Agora, percebemos que mesmo hoje ainda, há pessoas que só querem saber do poder e dos sinais do Senhor Jesus. E estão esquecendo da sua pessoa, quem ele é. Esquecendo também da sua obra, da maior obra que ele realizou, que foi o perdão dos pecados, que foi nos conceder a sua salvação, que para nós foi por graça, mas para ele custou a sua própria vida, a sua carne rasgada e o seu sangue derramado. No contexto aqui desse texto, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo tinha pouco tempo para realizar a sua missão, basicamente 3 anos. Então, para mostrar os sinais, discipular os apóstolos, ensinar o povo e também relacionar-se com as pessoas. Mas mesmo tão atarefado, nós percebemos algo marcante no ministério, na vida do Senhor Jesus. Ele nunca abriu mão de 2 coisas. No capítulo 1, do Evangelho de Marcos mostra isso. Ele nunca abriu mão da comunhão com o Pai, através da oração, e também nunca abriu mão da pregação da palavra. Quando Pedro vai procurá-lo, você pode olhar aí, não precisa nem talvez virar a página. Se você observar aí, dos versículos 35 ao 39, você vai ver que os discípulos o procuravam diligentemente, porque a multidão que havia recebido curas, que viram ali os seus cativos pelo diabo serem libertos, estavam novamente ali para ouvi-lo mais uma vez e talvez para ver mais sinais, porque é uma característica natural do ser humano. O ser humano gosta de ir atrás do sobrenatural. O ser humano gosta de ver coisas incríveis que não se vê constantemente. Então, enquanto os discípulos o procuravam, eles estavam fazendo o quê? Alta madrugada. Ele estava orando. Depois de um dia tão cansativo, depois de tantas coisas, ele estava orando. E quando diz aqui o texto que eles diligentemente o procuravam, eles procuraram por toda parte, por todo lugar ali próximo. Então nós percebemos o seguinte: os discípulos queriam que Cristo fosse lá para a multidão, mas Cristo fala para Pedro que o encontra dizendo: olha, nós vamos para outros lugares para pregar o evangelho, porque para isso eu vim. Então ele não abria mão dessas 2 coisas, da comunhão com Deus, da comunhão com o Pai, e também da pregação da palavra. Algo marcante também no seu ministério, e cada um relata de uma maneira, a sua compaixão pelos pecadores, a sua identificação com eles, na verdade a sua identificação com o seu sofrimento, não com os pecados deles, mas a identificação com os pecadores, com os sofredores, era algo marcante também na vida do Senhor Jesus. E junto com isso, com essa compaixão, havia algo também maravilhoso, a sua acessibilidade. O quanto o Senhor Jesus era acessível às pessoas.
Lembre mesmo aquela mulher do fluxo de sangue. Ela enfrentou a multidão, passando por um, passando por outro, com licença, foi levando talvez empurrões, mas ela chegou até ele. E ela toca nas suas vestes, porque ela pensou, olha, diante dos sinais que esse homem tem realizado, ela talvez tenha pensado como Nicodemos, só Deus pode ser com esse homem mesmo. Ele deve ter vindo realmente da parte de Deus, porque ninguém pode operar o que ele opera, fazer o que ele faz, se Deus não for com ele. E ela pensou, se eu simplesmente tocar na hora das suas vestes, eu serei curada. Uma mulher que havia gasto tudo, todos os seus bens, provavelmente seu dinheiro, com médicos, com isso, com aquilo. Ela tem uma novidade, tem isso, a mulher ia atrás, e já há tantos anos sofrendo, ela toca, e ela percebe então que foi curada. E o Senhor então para tudo e diz, alguém me tocou. Novamente nosso querido Pedro vem e diz, Senhor, o Senhor está brincando, né? Todo mundo aqui te apertando, o Senhor vem dizer, alguém me tocou? Espera aí, Senhor. Pedro diz, Pedro, eu sei discernir todos aqueles que me tocam, como me tocam, por que me tocam. Essa mulher, esse alguém, essa pessoa me tocou de maneira diferente, porque eu senti, Pedro, sair virtude de mim. Quem foi? Ele insistiu, e a mulher então disse, Senhor, fui eu. Ele diz, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. É o Senhor que conhece muito bem aqueles que se chegam a Ele, como se chegam e por que se chegam. Ele era acessível. Vamos lembrar do leproso. Ninguém tocaria num leproso, ninguém se achegaria a um leproso em sã consciência. O leproso vem, o adora e diz, Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me, tu podes curar-me. O Senhor então olha para ele, o toca e diz, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, ele foi curado da sua lepra. As crianças chegaram a ele. Geralmente quando a criança vem para perto da gente é para brincar. Geralmente é assim. Mas mesmo essas não foram impedidas por ele. Elas também tiveram acesso a ele. Quando eles tentaram impedir que elas chegassem a ele, disseram, epa, deixem que elas venham a mim, porque das tais é o reino dos céus. E quem não se tornar como uma criança, não pode ver e também não pode entrar no reino dos céus. O Senhor era acessível aos pobres, aos ricos, às autoridades civis. O centurião chegou até ele. Acessível às autoridades religiosas, fariseus, saduceus, escribas, também se chegavam a ele. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus acessível, que se deixa aproximar. Esse é o nosso Deus. Então, neste contexto aqui, nós vemos que um paralítico é levado por 4 amigos. Vamos começar então aqui a exposição do nosso texto. Então vejam aqui o primeiro e o segundo versículos. Algo muito importante, e aqui, é claro, não é meu, mas eu peguei aqui emprestado, né, do J.C. Ryle. Ele faz algumas colocações importantes e interessantes aqui nessa passagem. Então, nesse primeiro e segundo versículo, nós vamos ver que há privilégios espirituais que não foram desfrutados por Cafarnaum. Então, o Senhor estava fazendo o que viera para fazer, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos e libertando os cativos do diabo. Lembrem de Isaías 61, que nós conhecemos, inclusive foi cantado ainda agora. Um dos sinais. O Espírito do Senhor estaria sobre o Messias para pregar o evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos, levar consolo. Se você observar depois, no Evangelho de Lucas, no 4º capítulo, ele está na sinagoga e ele abre ali o rolo no livro do profeta Isaías e ele lê esse trecho de Isaías 61. E quando ele acaba de ler, ele fecha e diz, hoje se cumpriu a Escritura. Hoje se cumpriu a Escritura, foi o que ele disse lá em Lucas. E era o que ele estava fazendo por toda parte. Ele estava ali na região da Galileia, fazendo curas, operando sinais, libertando endemoniados. E ele então agora retorna para Cafarnaum. Cafarnaum provou da presença de Cristo mais do que muitas cidades daquela região. Ele morou lá por um tempo numa casa alugada. Se você perceber aí no primeiro versículo, e logo ocorreu que ele estava em casa. Embora ele não tivesse um lugar fixo, mas ele morou nessa casa em Cafarnaum por um tempo, não se sabe quanto tempo, mas ele morou lá, nessa casa alugada.
E Cafarnaum provou da presença de Cristo, viu seus sinais, viu curas, viu muita coisa. Mas ainda assim permaneceu com o coração duro. Mas apesar do que Cristo ensinou e fez, não houve muitas conversões lá. Eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e perceba aqui o que o Senhor fala a respeito da cidade de Cafarnaum, naquela sequência de ais que ele faz. Veja aqui, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 23 e 24. E ali ele diz: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Meus irmãos, eu quero que vocês percebam a intensidade e a profundidade do que Cristo afirma nesse ai para Cafarnaum. Lembrem-se, por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Porque o pecado delas transbordou o cálice da ira de Deus. Eles atingiram um ponto e ultrapassaram esse ponto em termos de pecado, e o Senhor destruiu aquelas duas cidades. Mas aqui o próprio Senhor que destruiu Sodoma e Gomorra disse: se tivessem sido feitos os sinais que foram feitos aqui, lá em Sodoma, ela continuaria até hoje. Percebam que apesar dos sinais, apesar do poder demonstrado, apesar de curas, aquele povo continuou com o coração duro. E não houve muitas conversões lá. O povo se impressionava com os sinais, eles ficavam perplexos com o seu ensino até. Lembram do Sermão do Monte, ao final, no capítulo 7? Quando ele terminou de proferir aquele discurso, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Maravilhados ali, você poderia colocar também por perplexos. Mais ou menos a mesma ideia, o sentimento de quando Pedro proferiu aquele sermão em Atos 2. E eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Perplexidade, desorientação. E agora? O que é que eu vou fazer? Pedro então diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, e sejam batizados. Aquele povo de Cafarnaum, como de alguns outros lugares, mostraram ser apenas interesseiros, porque eles queriam as bênçãos de Deus, mas eles não queriam o Deus da bênção. Eles queriam sim aquele que curasse, que desse pão, mas eles não o queriam como Salvador e como Senhor das suas vidas. Hoje, de maneira semelhante, nós ainda temos isso. Então o povo se impressionava com os sinais, com tudo aquilo, mas o coração permanecia duro para crer que Ele era o Salvador, que somente Ele poderia salvá-los dos seus pecados. Lembrando do que nós vimos, inclusive no ano passado, no nosso currículo da escola dominical, falando sobre missões. O pastor Ronaldo foi colocando entre as lições, e em um momento ou outro ele lembrava: o homem pode até se considerar pecador, pode até admitir isso, mas dificilmente, ou é praticamente impossível, ele se considerar perdido e que necessita de um Salvador. Somente o Espírito Santo pode realizar essa obra no coração do homem. Ele pode ver sinais, quais forem. Como dizemos aqui, ele pode até ver uma vaca voando, dizer que Deus fez, mas daí a ele crer que é pecador, que está perdido, que precisa de Deus como Salvador. Só o Espírito Santo pode fazer isso no coração dele. Então, nesses primeiros versículos, segundo, nós vimos que privilégios espirituais que não foram desfrutados por Cafarnaum. Dos versículos 3º ao 5º, nós vamos perceber que aqui as aflições nos conduzem a Deus. Alguns homens, então, conduziram um paralítico até o Senhor Jesus. E por que eles o conduziram? Assim como tantos outros ouviram da fama dele, e alguns até viram, dizendo: olha, esse homem pode curar o meu amigo. Eles devem ter ido lá, falado com eles, dizendo: olha, vamos lá, tem um homem que pode te curar. Como tantos outros ouviram, até de regiões distantes, ouviram da sua fama e foram até lá para serem curados por ele. Eles criam que só Cristo realmente poderia curá-lo. E aqui nós percebemos que, sejam aflições no corpo, ou sejam aflições na alma, Cristo é aquele que pode socorrer. Então, quando as pessoas estão realmente interessadas, e elas sabem que somente Deus pode fazê-lo, elas se esforçam, elas fazem tudo.
Há pessoas, inclusive, que fazem tremendos esforços. Quando, por exemplo, quando descobrem um diagnóstico desfavorável, alguns fazem até, dentro daquilo que se pode, se for possível, alguns fazem até jejum, quando talvez nunca tiveram feito em suas vidas. Passam a frequentar todas as reuniões da igreja, reunião de oração, estudo bíblico. Se tiver departamento de ministério que ele nunca foi, ele vai, porque ele quer receber uma oração, ele quer ficar perto, porque ele sabe que Deus de alguma maneira pode dar. Não mede esforço. Dia de chuva, ele não quer saber, ele vai, porque ele precisa. E ele vê que só Deus pode fazê-lo. Estes amigos do homem demonstraram uma fé determinada. Eu quero só lembrar aqui um pouquinho para vocês. Eu sei que muitos já sabem disso, mas tente agora se colocar no lugar. Tente se colocar na pele de um paralítico naquela época. Vamos voltar aí alguns milhares de anos atrás, pelo menos 2000 anos. Tente imaginar agora a vida de um paralítico naquele contexto, naquela região. Hoje nós temos algumas políticas que atendem aos portadores de necessidades especiais, né, como dizemos, aos locais que têm que ter o acesso para os cadeirantes, inclusive alguns lugares, se não tiver, recebem multa. Mas naquela época não tinha nada disso. Não havia também nem cadeira de roda, nem algo semelhante. Ele ficaria deitado e ficaria num leito. E se tivesse que ser transportado para algum lugar, teria que ser nesse leito, carregado por pessoas. Se ele precisasse ir ao banheiro, ele tinha que ter ajuda. E outras coisas. Tentem imaginar a situação de um paralítico naquela época. Era a situação desse homem. E então Deus coloca na vida desse homem esses 4 amigos que vão e que levam seu amigo. Quando eles chegam na casa, tente imaginar, eu sei que a gente já viu isso e a gente conhece, tente imaginar uma casa cheia, que não dá para você entrar. Todos ali na frente. Talvez não dê nem para você fazer assim na cabeça do pessoal para você olhar alguma coisa. Daquele jeito que se você estiver lá, se você levantar o pé para alguma coisa, quando você colocar de volta, você vai pisar no pé de alguém, porque já não tem mais espaço. A casa estava cheia, não dava para entrar para lugar nenhum. Nem pela porta, nem pela janela. O que é que eles fazem? Eles não medem esforços, eles vão para o eirado da casa, ó, talvez a parte lateral, assim, por trás, e veem o ponto em que ele está. Eles devem ter calculado, devem ter dito, olha, ele está mais ou menos por aqui. Então vamos ali, vamos tirar. Naquela época, os telhados não eram tão fixos, não eram tão pregados fortemente como nós temos hoje. Então eles tiraram aquela parte, a ponto de conseguir colocar um leito ali. Então eles tiraram uma boa parte, uma grande parte. E devem ter colocado cordas, eles devem ter passado, talvez, algumas horas para conseguir fazer isso. Não era tão fácil. Mas eles não medem esforços, vão lá, retiram o eirado e descem o leito do seu amigo paralítico, justamente no ponto onde Jesus Cristo estava. O Senhor então observou o esforço desses homens, né? E Marcos registra ali dizendo que ele considerou um ato de fé. Veja aí comigo o 5º versículo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então o Senhor Jesus observou fé. Embora o Senhor não precise da minha fé ou da tua para realizar qualquer coisa, Ele requer, Ele exige fé. Porque de acordo com a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Embora Ele não precise da minha fé e da tua, Ele requer, Ele exige. Então o Senhor vê a fé desses homens. Uma fé determinada. Ela vai nos conduzir à superação de dificuldades em muitos momentos. Não desistir facilmente. Perseverar até chegar a Cristo. Isso é fruto de fé genuína. O Senhor coloca esse princípio também no Antigo Testamento em Jeremias, capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E depois ele dá uma palavra maravilhosa de esperança para mim e para você. Serei achado de vós.
eu vou me deixar encontrar. Eu vou me tornar acessível. Eu serei acessível a vocês. Eu não ficarei distante. Uma outra palavra maravilhosa que nós temos também agora em Isaías, capítulo 66. Aonde estão os olhos do Senhor? Ele diz, eu habito no alto e sublime, sim. Mas eu também habito com o abatido e aflito de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, o primeiro e o segundo versículos. O nosso Deus é um Deus que se deixa encontrar, é um Deus que se deixa aproximar. Ele disse, eu estou vendo fé aqui. Então, quando ele vê isso, ele diz ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, ao dizer isso, ali, sempre, junto com a multidão, estavam fariseus, saduceus, escribas. Essa frase já foi um ponto para polêmica. E é claro que, como cada uma das coisas, Cristo sempre dizia tudo com um propósito. Sempre dizia tudo com um propósito. Ele sabia o que aqueles religiosos pensariam em seus corações. E aí então ele dá essa palavra para provocá-los, para fazer mais uma revelação sobre a sua pessoa e sobre a obra que ele faria. Então, nesse trecho aqui, dos versículos 6 ao 8, o conhecimento do Senhor Jesus em relação aos corações dos homens é perfeito. O conhecimento do Senhor Jesus em relação ao coração dos homens é perfeito. Ele conhece todo o coração humano, de cada um. Ele conhece justamente e exatamente o que eu estou pensando agora, o que você está pensando. Ele sabe de tudo que se passa em nossa mente. Ele não perde absolutamente nada de vista. Então, Cristo lê os corações e discerne os espíritos. Nada pode ser ocultado dele. Mas por que foi tão intrigante para aqueles fariseus, saduceus, escribas que estavam ali, aqueles religiosos? Eu quero que você vá comigo para o Salmo de número 103. Vá comigo aí para o Salmo de número 103. Um salmo razoavelmente conhecido, pelo menos alguns trechos dele. Acompanhe comigo aqui algumas partes desse salmo, Salmo de Davi. Veja aqui a partir do 3º versículo. Você vai ver que uma grande parte desse salmo vai se referir a Deus como aquele que perdoa os pecados. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele continua aqui. Vá agora comigo para o 8º versículo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui consoante nossas iniquidades. Porquanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então agora eu quero que você vá comigo para o livro de Isaías, o próprio profeta Isaías, no capítulo 1. A promessa que o Senhor faz aqui, que tem a ver com o povo de Israel, mas também vem para o seu povo, para a sua igreja. Veja aqui, a partir do versículo 18 ao 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, e comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Agora vá comigo para o livro de Miqueias, do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias. No 7º capítulo, o último capítulo do livro do profeta Miqueias. Fica depois do livro de Jonas e antes de Naum. Veja comigo aqui, Miqueias, 7º capítulo, versículos 18 ao 20.
Ele exclama aqui dizendo: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Esse conceito de que só Deus poderia perdoar pecados era muito forte na mente dos judeus, dos religiosos. E de fato eles estavam certos. Eles não estavam errados dizendo que só Deus perdoa pecados. Mas o problema é que eles não perceberam que Deus estava ali diante dos olhos deles. Eles não entenderam as profecias. É o que vimos também nas lições da EBD, ortodoxia morta. Conheciam tudo, mas não conheceram o tempo da visitação de Deus encarnado diante dos seus olhos. Eles estavam cegos. Estavam cegos. E não puderam ver o Rei da Glória, a glória do Senhor, andando e vivendo entre eles. Ele sabia exatamente o que os escribas estavam pensando e considerando dentro dos seus corações. Por isso, ele os colocou naquele momento, naquela situação tão difícil. E eles depois não tiveram mais o que falar, depois do que Cristo fez. Veja aqui então agora, dos versículos 9 ao 12. E aqui nós vamos ver a autoridade de Cristo como Deus e sumo sacerdote. Então, ele aponta duas necessidades daquele paralítico. As duas necessidades que o paralítico tinha. Necessidade física, sim, da cura. Ele precisava de cura. Quando estamos doentes, nós queremos ficar curados. O vai me dizer que quando você tem uma gripe, você quer ficar com a gripe. Que essa gripe é uma bênção. Quem vai dizer isso aqui? Se você não vai dizer de uma gripe, imagine de outra coisa mais séria. É claro que nós queremos a cura e devemos orar por ela. Isso é fato. A Bíblia nos instrui a isso também. Cristo aponta a necessidade física dele e percebe muito bem isso. Mas só que o Senhor aponta para uma necessidade que é mais difícil do homem perceber. A sua necessidade espiritual. Da cura espiritual muito mais do que da física. O Senhor afirmou fortemente que era o próprio Deus. Porque as duas necessidades daquele paralítico só poderiam ser supridas pelo próprio Deus. O perdão dos pecados é algo que só Deus poderia fazer. E o Senhor Jesus reivindicou naquele momento essa prerrogativa para si. Porque ele disse: olha, para que saibas que o Filho do Homem tem aí a mesma autoridade de dizer: eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. E ele fez isso. É por isso que ele afirmou no versículo 5: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele diz: olha, para que vocês saibam que eu tenho autoridade não só sobre as doenças, e tenho também sobre a alma dos homens, para libertá-los dos seus pecados. E aí disse: eu te mando. Ele deu uma ordem: vai, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Foi isso que ele fez naquele momento. E por mais que ele tivesse feito aquilo, aqueles homens continuaram com o coração duro. E algo muito importante para lembrarmos aqui. O Senhor realizou muitas outras curas. Realizou muitas outras curas. Mas, infelizmente, muitos, provavelmente, dos que foram curados, nem todos os que foram curados foram realmente salvos dos seus pecados. Nem todos foram realmente salvos. Nem todos foram realmente curados da alma. Quer ver um exemplo interessante? Do Evangelho de Lucas, os 10 leprosos. 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Apenas um voltou para agradecer. Por mais que a cura fosse e seja algo importante para o nosso período aqui na terra, mas se nós não formos curados na alma, se não formos libertados dos nossos pecados pelo Senhor Jesus, por mais que vivamos 100, 150, estará perdido. Não adiantará de nada essa cura no físico.
Me permita dizer algo que é duro, mas que é verdade segundo as Escrituras. É muito melhor morrer até na juventude, mas morrer salvo em Cristo, do que morrer em boa velhice, perdido, e passar a eternidade sem Deus. É preferível que se tenha uma vida curta aos olhos humanos, mas que se tenha uma eternidade com Deus, do que ter uma vida longa aqui e a eternidade sem Deus. Percebam que Cristo está enfatizando isso aqui. Olha, não vai adiantar esse homem ser curado se ele não receber o perdão dos pecados. Ele pode até ser curado aqui, mas vai passar a eternidade sofrendo a ira de Deus. Percebam nesse texto que Cristo aponta e ele mostra qual é a maior necessidade do homem e qual é a cura mais importante. É a da alma, é o perdão dos pecados. Porque sem ele não há comunhão com Deus. Sem esse perdão não haverá vida eterna. Precisamos atentar para essas coisas. Tem algumas aplicações finais aqui para nós. Passar por aflições, e nós passamos, passar por elas requer discernimento, porque nelas nós temos uma oportunidade dada por Deus de nos achegarmos mais a Ele. Percebam uma coisa, nesse contexto, o Senhor era muito ocupado, sim, o dia sempre cheio, mas Ele nunca abriu mão da leitura da palavra, da pregação da palavra e da oração. Eu quero perguntar para você, quais são os momentos em que você realmente se dedica a estudar a palavra, ler a palavra, meditar nela e a orar? Me diga se não são os momentos em que você realmente é atribulado por algo. Há pessoas que dizem, eu me tornei mais crente depois que aquela doença veio sobre mim, ou veio sobre o meu marido, ou sobre a minha esposa, ou sobre o meu filho, ou sobre o meu pai, ou sobre a minha mãe. Eu me aproximei mais de Deus quando eu passei por aquele aperto financeiro. As tribulações podem ser um instrumento maravilhoso para nos conduzir a um conhecimento verdadeiro e mais profundo sobre o nosso Deus. Esse paralítico aqui provou disso, junto com seus amigos e os que estavam ali diante deles também. Há princípios nas Escrituras de como encarar e de como passar pelas tribulações e de como glorificar a Deus nelas. Eu quero que você veja, alguns talvez já saibam de cor, mas o Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, porque assim eu conheci os teus decretos. Um outro salmo, Salmo 138, o 7º versículo. Abra comigo. Salmo 138, versículo 7º. Eu quero que você leia e marque em sua Bíblia. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Por que nos esforçamos tão pouco pela saúde da nossa alma? Por que nos preocupamos tão pouco com aquilo que é mais precioso? Gastamos tanto, às vezes, com plano de saúde, com remédios, com consultas, com isso, com aquilo. Não desprendemos tanto investimento assim para a nossa alma, para a comunhão com Deus, para a comunhão com o Pai, para andar com o nosso Salvador, nos achegar a Ele e não precisar que venha uma tribulação para que isso aconteça. Nós precisamos da palavra, da oração, da comunhão dos santos, mais do que possamos imaginar. Algumas vezes estamos em situações que precisamos de ajuda e o nosso orgulho nos impede de pedir ajuda. E quando alguém vem, algum irmão, alguma irmã, nós não queremos, porque às vezes nos achamos autossuficientes. Eu já estou aqui, já tenho minha comunhão com Deus, eu já oro. Obrigado, vá em paz. Não queremos ajuda quando nós precisamos e devemos aceitar. Muitas vezes somos orgulhosos e não queremos aceitar.
Aquele paralítico precisou daqueles homens para levá-lo, daqueles amigos para levá-lo. Eu quero que você observe uma coisa importante para nós. E eu quero falar aqui em sentido claro, espiritual e figurado. Talvez haja pessoas aqui nesse lugar que estão paralíticos espiritualmente. Talvez estão até vivos, foram salvos. Mas a vida não progride. Não progridem espiritualmente. Sempre tem alguma coisa que não consegue fazê-lo avançar no conhecimento de Deus. Estão sempre reclamando das coisas. Sempre reclamando da sua condição. Eu não posso fazer isso por causa disso. Eu não posso isso por causa daquilo. Estão paralíticos espiritualmente. E precisam ser levados por amigos corajosos, perseverantes, para o Senhor Jesus. Às vezes precisamos ter coragem para chegar para irmãos e dizer que eles estão em pecado, que estão errados e que precisam do perdão e da graça de Deus. E às vezes vamos ter que aguentar, talvez até insultos, talvez até um abalo na amizade, mas não podemos deixar que eles pereçam dessa forma, que eles sofram dessa maneira. Eles precisam saber, eles precisam conhecer. Deve-se fazer com amor, em verdade, mas em amor, para que Deus, então, dê a ordem de dizer, então, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. O que pensamos no íntimo, o Senhor conhece e conhece muito bem. Não há o que esconder dele. Nem eu posso, nem você pode. Isso deve nos trazer um santo temor, um tremendo temor em nossos corações. Porque Deus sabe tudo aquilo que eu penso. Ele sabe tudo o que eu penso a respeito de fulano, de Beltrano, dele mesmo, da igreja, de tudo. Ele sabe de tudo. O que devemos clamar é, Senhor, purifica o meu coração, purifica a minha mente, torna-me agradável a Ti. Você já tem essa convicção de que você foi perdoado dos seus pecados? Você já parou para agradecer essa bênção incomparável, bênção que é eterna? Talvez haja alguém aqui que já foi curado, inclusive no corpo, ou o Senhor o curou diretamente ou por algum tratamento, mas você tem consciência e você é convicto dessa maior bênção, que é o perdão dos pecados, a vida eterna em Cristo. Você tem consciência e convicção disso? O quanto você já agradeceu a Deus por isso? Ele veio aqui à terra para morrer, para te dar esse perdão, para me dar esse perdão, sem o qual não poderíamos nos achegar a Deus, nem ter qualquer tipo de comunhão com Ele. Perdão implica em dizer, a tua dívida foi paga, foi perdoada. Não há nada o que fazer em relação a isso. Você está livre, você foi justificado. E agora você pode viver para adorar a Deus. Nós temos consciência plena disso. Que o Senhor nos dê a graça de lembrar que essa é a coisa mais importante das nossas vidas. Precisamos ter o coração, Senhor, grato por isso, pelo perdão dos pecados. Porque por mais que houvesse ou que haja a cura no corpo, se não houver essa cura na alma, não vai adiantar muita coisa. Praticamente nada. Será apenas um tempo aqui nessa peregrinação que é tão curta em relação à eternidade. Concluindo, meus irmãos, Cristo veio para curar espiritual, mais do que fisicamente, os homens. O bem que Ele faz é muito maior do que livrar da lepra, levantar do leito ou livrar da cegueira. Ele troca o coração de pedra por um coração de carne. Ele põe em nós o seu Espírito, nos faz filhos de Deus e participantes da sua natureza. O povo de Cafarnaum provou de manifestações poderosíssimas do nosso Deus, mas poucos foram transformados de fato ali. A palavra de Deus nos conduz a não fazermos a mesma coisa. Ele quer nos usar também para levar cura e bênção para muitos outros que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos use dessa forma para a sua glória e para o seu louvor. Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé.